Antes de chegarmos ao vídeo, quero dizer que lemos os comentários que vocês deixam em nossos vídeos sobre a voz monótona do nosso narrador. Bem, eu sou o Nick e faço a edição de áudio para o Paranormal Listed e concordo que a voz dele pode ajudar você a adormecer. Mas quando estou editando a voz dele, é difícil ficar acordado e concentrado. Mas agora tenho algo para me ajudar, e é o patrocinador de hoje, Endel. Antes de começar a editar, ligo o aplicativo Endel no meu telefone e deixo o Soundscape centralizar minha concentração. Endel é ótimo, eles são um aplicativo baseado em ambiente que pega tudo o que sabemos sobre som e os combina com tecnologia de ponta. O aplicativo realmente me ajuda a ficar acordado e focado na edição de áudio. Os resultados são paisagens sonoras personalizadas em tempo real, projetadas para ajudá-lo a relaxar, focar e dormir. Não só me ajuda com a minha edição de áudio, eu o usei para aumentar minha produtividade, ajudando-me a me concentrar por períodos mais longos de tempo em outras partes do canal. Endel usa tecnologia central patenteada, que se adapta em tempo real a entradas pessoais como localização, clima, e também usando frequência cardíaca e ritmo circadiano para personalizar sons para máximo efeito. Se você sofre de TDAH ou distúrbios do sono, Endel vai. Endel, baseado em princípios neurocientíficos e psicoacústicos, é informado, criado e respaldado pela ciência. Se a voz do nosso narrador não te induzir ao sono, experimente o Endel. As primeiras 100 pessoas que baixarem o app pelo link na descrição ou código QR terão uma semana grátis de experiências de áudio. Se você, como eu, precisa aumentar a concentração, baixe o Endel. Além de melhor foco, você pode desfrutar de paisagens sonoras relaxantes e para dormir. Baixe o Endel pelo link abaixo ou escaneando o QR Code para ajudar a apoiar o Paranormal Listed. Número 3. Colina Kaukulo, Tailândia. Duas irmãs tailandesas podem se tornar comunicadoras de alienígenas. Elas são Somjit Raypath, de 63 anos, e Arjun Wasnia Shensanam. Elas fundaram o grupo chamado Kaukula na Tailândia. O grupo tem o nome da aldeia de mesmo nome. Lá o grupo se senta em uma colina e medita. Em meditação profunda, o grupo alega receber mensagens telepáticas de alienígenas. A mensagem alerta sobre desastres naturais iminentes. Parece loucura, mas o fato é que o grupo já acertou antes. Um membro chamado Mark Kunamusta é um planejador financeiro em Bangkok. Em 10 de março de 2011, publicou um vídeo prevendo um terremoto e tsunami na Ásia. Um terremoto de magnitude 9 atingiu Bangalore no dia seguinte. Terremoto abalou o Japão. É o maior terremoto que o país teve em sua história recente. O terremoto causou também um tsunami. Infelizmente, mais de 15 mil pessoas morreram. Mais de 450 mil pessoas perderam suas casas. O tsunami também causou o derretimento de reatores nucleares e o material radioativo tornou o ambiente tóxico. Questionavam-se como Mark previu isso. Ele disse que recebeu a mensagem telepaticamente de alienígenas. O grupo também previu corretamente um tsunami na Indonésia em 2004. O desastre matou mais de 225 mil pessoas de uma dúzia de países ao redor do Oceano Índico. Em 2017, o grupo previu que a Terceira Guerra Mundial começaria em 2022. Isso é assustadoramente relevante hoje, com a Terceira Guerra Mundial nas manchetes. Manchetes sobre a invasão russa na Ucrânia. Em 1997, Churchill foi o primeiro a receber uma mensagem. Ele era o pai de Somjit Jarn. Ele também era um ex-sargento-mor. Ele estava meditando quando recebeu sua primeira mensagem. Alguns meses depois, Churchill recebeu uma mensagem de que um OVNI apareceria acima da montanha Kaukula, em um dia específico a uma hora específica. Naquele dia, 10 mil indivíduos aguardavam na montanha pela nave. Eles a viram exatamente quando Churchill previu. Eles até têm uma foto disso. Somjit e Jarn começaram a meditar com o pai e a receber mensagens. Churchill morreu em 2000 e suas filhas continuaram o legado. Agora o grupo tem milhares de membros. Executivos, médicos, cientistas e ex-funcionários governamentais compõem o grupo.
E eles acumularam centenas de fotos e vídeos de OVNIs. Os membros do grupo dizem que conversaram com alienígenas de Plutão e alienígenas de um planeta chamado Lokukok Tokpak Andikon. Alienígenas possuem valores parecidos com budistas, acreditando que estes poderiam compreender sua cultura. Alienígenas plutonianos são gasosos. Os extraterrestres de outro planeta lembram os conhecidos cinzentos. Possuem cabeças e olhos grandes e são cinzentos. Alienígenas estão contatando humanos, pois estão preocupados com guerra e destruição ambiental na Terra. Aparentemente, possuem tecnologia avançada para proteger humanos. O grupo diz que a montanha Cálcula tem um portal dimensional, razão pela qual os alienígenas vão até lá. Mas a polícia tem impedido o grupo de se reunir na montanha. A polícia afirma que eles estão invadindo florestas protegidas e acampando ilegalmente. O programa de TV Expedição X investigou o grupo. A premissa do programa é que um cientista e um pesquisador paranormal investigam alegações de monstros e encontros paranormais e alienígenas. O apresentador visitou a montanha e viu luzes inexplicáveis no céu enquanto o Cálcula estava meditando. Isso foi até filmado. Eles também ouviram um estranho som mecânico e correram atrás dele. Mas o som continuou se movendo. Com toda essa atividade estranha, eles tiraram seu medidor eletromagnético. O medidor disparou, mesmo sem torres de celular na montanha para causar isso. Ademais, os integrantes do Cálcula se aquecem ao receber mensagens de extraterrestres. Assim, o apresentador do Expedition X montou um leitor térmico enquanto o grupo meditava. Um membro estava tão quente que o leitor térmico registrou seu rosto branco, enquanto os demais estavam vermelhos. Branco é mais quente que vermelho. Após a meditação em grupo, o anfitrião questionou se recebeu uma mensagem alienígena. O homem que estava branco quente disse que tinha, mas ainda não conseguia entender a mensagem. Então, até decodificar a mensagem, vamos nos preparar para outro desastre, acredito. 2. George Van Tassel, Giant Rock Integração. Em agosto de 1953, George Van Tassel vivia sob uma pedra. Não estamos falando isso de forma metafórica. Van Tassel residia literalmente sob uma grande pedra solta no deserto de Mojave, Califórnia. A pedra tem 7 andares e ocupa uma área maior que uma quadra de basquete profissional. Seu amigo Frank Kritzer havia escavado o solo sob a pedra. Nos anos 30, Kritzer era um prospector no deserto. Sem muito dinheiro, ele cavou sob uma rocha gigante para viver gratuitamente em terras governamentais. Kritzer considerou o espaço muito grande para si. Kritzer imaginou que o espaço sob a rocha teria temperatura agradável o ano todo, pois a grande pedra absorveria calor e frio. Em 1942, Kritzer chamou a atenção do governo por se recusar a alistar-se na Segunda Guerra Mundial. Kritzer atuou na Marinha Alemã na Primeira Guerra Mundial. Ele também instalou uma antena de rádio no topo de uma montanha próxima. O fato de Kritzer viver em um espaço desolado sob uma rocha gigante não ajudou. Surgiram boatos de que ele era um espião alemão. Kritzer possuía um rádio, mas incapaz de transmitir mensagens para a Alemanha. Também era cidadão americano. Mesmo assim, o rumor de que ele era um espião chegou à polícia americana. 3 deputados o visitaram em 1942. Kritzer cumprimentou-os saindo da rocha. Disseram que Kritzer deveria ir à estação para interrogatório. Kritzer disse que primeiro tinha que pegar seu casaco. Ele se dirigiu para debaixo da rocha. Os deputados suspeitaram de suas ações. O rumor era de que ele era um espião alemão. Lançaram uma granada de gás lacrimogênio pela janela. Infelizmente, a granada atingiu o dinamite que Kritzer armazenou sob uma mesa. O dinamite explodiu, matando Kritzer e ferindo os delegados. George Van Tassel deve ter ficado triste com a notícia. George visitou Kritzer na rocha várias vezes enquanto ele residia lá. Em 1945, George pediu ao Bureau of Land Management para comprar a terra ao redor da Giant Rock. Seu pedido foi aprovado em 1947. George Van Tassel mudou-se para a rocha com sua esposa Eva e suas 3 filhas.
Em 24 de agosto de 1953, George acordou no meio da noite para um alienígena. A criatura espacial parecia um humano cinza. George disse que ia morrer muito em breve. Ele falou em inglês e se apresentou como Sildunda de Vênus. Disse ter 700 anos. Ele deve ter tido uma ótima rotina de cuidados com o rosto, porque George disse que ele não parecia ter mais de 28 anos. Sildunda convidou George para o OVNI. Sildunda entregou a George projetos de uma máquina para viagens temporais e extensão da vida. Contemple a integração em Landers, Califórnia. O domo branco foi montado sem qualquer prego, parafuso ou metal de qualquer tipo, a pedido de Sildunda. O metal perturbaria o campo eletromagnético que a estrutura visava criar. O domo branco possui 2 andares. O andar de cima tem 16 janelas e um teto abobadado. A forma e a construção em madeira proporcionam uma ótima acústica ao ambiente. Mesmo um sussurro será amplificado pelo material e estrutura. Exteriormente, postes metálicos circundam a estrutura, girando com o vento. Os postes gerariam eletricidade estática para carregar as células na cúpula. George imaginou o corpo humano sendo carregado como uma bateria de carro. Sildunda disse que a integração adicionaria de 50 a 80 anos à expectativa de vida de um humano saudável. George começou a construir a integração em Landers, Califórnia, em 1957. Por mais de 20 anos ele organizou convenções de OVNIs anuais em Giant Rock, arrecadando dinheiro. Convenções recebiam até 10.000 pessoas. As convenções tinham palestras, relatos de contatos com alienígenas e filmes espaciais. George aguardava mais informações da Sildunda para finalizar a integração. Ele morreu em 1978 de um ataque cardíaco antes de poder terminar. George Van Tassel morreu aos 67 anos. A esposa de George vendeu o prédio depois que ele faleceu. O Bureau de Gestão de Terras preencheu o espaço sob a Giant Rock. Hoje a integração é usada para banhos sônicos. Os banhos sonoros afirmam ser relaxantes, rejuvenescedores e inspiram introspecção. Mas eles não prometem prolongar a vida de alguém por várias décadas. Jim Penniston e o incidente secreto do Código da Floresta Rendlesham. Uma nave misteriosa, um código secreto e uma lenda de uma cidade perdida. Um famoso avistamento de OVNIs do Reino Unido virou lenda, mas há mais na lenda do que o próprio avistamento. Décadas depois do avistamento, Jim Penniston pode ter decifrado o código secreto. E ele acredita que o governo americano está encobrindo algo. Iniciou-se em 26 de dezembro de 1980. Penniston era supervisor de segurança na base da Força Aérea do CL-Semewa, em Woodbridge, Suffolk, Inglaterra. A base era cercada pela floresta Rendlesham. A equipe da torre de Heathrow contatou Woodbridge ao ver algo sobrevoando a base no radar. A base de Woodbridge também viu algo em seu radar. Penniston e seus colegas viram luzes na floresta piscando amarelo, laranja, vermelho e azul. A princípio parecia que um avião havia caído, mas não havia fumaça e ninguém ouviu uma explosão. Um aviador afirmou que não caiu, mas sim pousou. O aviador Penniston, John Burroughs e Ed Cabansig foram à floresta para investigar. Dirigiram a borda da floresta. Cabansig ficou no carro enquanto Penniston e Burroughs entraram na floresta. Os rádios não funcionavam corretamente. Penniston, ao se aproximar da luz, sentia eletricidade estática ao redor. Caminhar ficou mais difícil, como se andasse em água até a cintura. Ele não conseguia ouvir nada, nem mesmo seus passos. Parecia que o ar tinha sumido. Contudo, os animais próximos começaram a emitir chamados de socorro. As luzes brancas se dissiparam, revelando uma nave triangular preta. Os dois aviadores, apesar de especialistas, se depararam com algo inédito em aviões. Burroughs e Penniston deitaram-se e observaram por 10 minutos. Nada aconteceu. Como Penniston estava encarregado da segurança, ele tinha que descobrir se essa coisa misteriosa era uma ameaça.
Peniston pegou seu caderno e circulou a nave. Ele olhou para Burroughs, que estava envolvido em um feixe de luz que parecia estar brilhando sobre ele de cima. Parecia que Burroughs estava congelado. Peniston chamou Burroughs, mas não foi reconhecido. Peniston retomou seu dever. A nave tinha aproximadamente 9 pés de comprimento e 8 de altura, com uma espécie de barbatana dorsal. Curiosamente, o objeto voador não possuía atributos comuns de uma aeronave, como asas, exaustão e cabine de tripulação. Peniston fotografou a nave. Ele também notou escrita na lateral. Ele ficou aliviado, pensando que veria a Força Aérea em grandes letras. Mas não, a escrita era mais como símbolos. Ele viu um triângulo com um círculo ao redor e círculos menores. Ele tocou o símbolo do triângulo e uma luz grande e brilhante o cegou. Naquele momento, uma série de uns e zeros apareceu em sua mente. Ele tirou a mão. A nave emitiu uma luz branca brilhante. Peniston achou que ia explodir, então ele recuou e se jogou no chão. A nave decolou e voou incrivelmente rápido além das árvores. Eventualmente, ele desapareceu. Sem som ou deslocamento de ar. Nada. Burroughs e Peniston voltaram à base. Acreditaram que deveriam relatar o observado. A segurança já havia registrado um relatório sobre luzes na floresta e uma equipe investigou. Peniston sabia que tudo o que acabara de acontecer era um pouco inacreditável, então ele não mencionou que havia tocado na nave ou que havia recebido um código. Peniston entregou seu filme a um laboratório fotográfico. Peniston e Burroughs notaram que seus relógios indicavam 4h15, enquanto na base era 5h. Parecia que o tempo havia parado ou desacelerado para eles. Pelo menos outros 60 membros da Força Aérea viram a nave pousar e decolar. Eram 8h30, 27 de dezembro. Peniston, Burroughs e outros oficiais inspecionaram o local do pouso da nave. Havia anéis queimados no chão. Havia também 3 indentações em forma de triângulo, que estavam a distâncias iguais entre si. Peniston e Burroughs foram mandados para casa pelos outros oficiais. Peniston chegou em casa às 9h30 após uma longa noite. Ele buscou se ocupar para não remoer o ocorrido. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Ele só conseguia pensar em 1S0S. Ele anotou uma série de uns e zeros em seu caderno da Força Aérea e se sentiu aliviado. O código ocupou 16 páginas do seu caderno. Enquanto Peniston escrevia nervosamente o código, desconhecia o retorno das luzes à base. A policial aérea Lorianne Bayun, de 18 anos, começou seu turno da noite. No meio da noite, ela avistou uma esfera de luz vermelha, laranja, azul e branca na floresta. A luz caiu abaixo das árvores. Ela desconhecia o ocorrido na noite anterior. Bayun chamou seus colegas. 5 outros uniram-se a Bayun para observar as luzes. Chamaram a polícia. O segundo-tenente Bob Tamplin e o sargento-mestre Bob Ball foram enviados para investigar. Bayun e seus colegas estavam ouvindo Tamplin e Ball em seus rádios. Pelo rádio, Bayun ouviu que Tamplin havia perdido o rastro de Ball. Ela parecia assustada. Bayun ficou sem contato de rádio com eles por 10 minutos. O carro de Tamplin foi atingido por um feixe de luz e parou subitamente. Tamplin saiu correndo do carro. É tudo o que se conhece do ocorrido. Tamplin foi dispensada do dever. Rumores indicavam seu trauma pelo ocorrido. Burroughs soube da história ao ver o relatório ao ir trabalhar pela manhã. Na noite de 27 de dezembro de 1980, oficiais da Força Aérea viram novamente as luzes. O tenente Bruce Youngland e o sargento Monroe Nevels viram as luzes na floresta. O tenente-coronel Charles Hout estava irritado com os diálogos na base. Então Hout e mais 4 investigaram a floresta. Eles eram o sargento Mor Bob Ball, o tenente Youngland, o sargento Nevels e o sargento Adrian Bustina.
Halt pegou um gravador e óculos noturnos e entrou na floresta. Tentaram usar holofotes na floresta, mas não funcionaram. Eles também usaram lanternas e visão noturna. Os motores dos veículos começaram a apresentar comportamento estranho. Os rádios seguiam cortando. Perceberam através da visão noturna que as árvores brilhavam. Eles mediram a radiação e descobriram que estava alta. Notaram também que o solo estava queimado e as árvores dobradas. Nevels tirou fotos. As gravações noturnas de Halt foram divulgadas. Para ouvir as gravações, veja o link na descrição abaixo. A equipe de investigação coletou amostras de árvores e solo. Enquanto faziam, as coisas ficaram mais estranhas. As luzes, rastreadas até a borda da floresta, levaram a uma fazenda que brilhava em vermelho. A luz fazia a fazenda parecer estar em chamas. Observaram as luzes por mais de 2 anos. As luzes pareceram mudar de forma, dividindo-se em várias. Uma delas enviou um feixe. Halt e sua equipe viram o feixe de luz perto da base da Força Aérea em Bentwaters. Muitos na base de Bentwaters também viram o feixe. Halt disse que o ar parecia carregado de eletricidade estática. A última gravação da fita é às 4 da manhã. Às 5 da manhã, a equipe retornou à base. Supomos que as luzes já tinham sumido nessa hora. As fotos feitas por Nevels e Peniston saíram brancas. As fotos podem ter ficado brancas por causa da radiação na área. Até domingo, 28 de dezembro, Peniston soube que a base de Woodbridge tinha 2 estranhos. As equipes da OSI chegaram para investigar o local de pouso. Era um time de cientistas numa base na Europa Ocidental. O outro era um grupo de uma base aérea na Virgínia. As equipes investigam questões sensíveis da Força Aérea. Na manhã seguinte, Peniston foi convocado ao Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea, OSI. Foi apresentado aos agentes desconhecidos. Na reunião, Peniston foi orientado a decorar uma declaração escrita pela OSI. Até então, Peniston não revelou que tocou na nave. Peniston não registrou isso na sua declaração à OSI também. Nos próximos meses, Peniston disse que foi entrevistado várias vezes. Peniston manteve a declaração breve que memorizou. Peniston disse que a CIA, NSA e outras agências de inteligência se envolveram. Holder relatou o que ele e sua equipe observaram. Ele submeteu-o às autoridades militares britânicas. As informações dos últimos 3 dias foram classificadas. E ninguém mais tinha permissão para falar ou descobrir mais informações sobre o caso. O Ministério da Defesa também investigou. Por fim, o MOD e a Força Aérea descartaram o caso. Sentiram que não havia explicação nem ameaça. Então nada mais foi feito. Em 1983, o governo britânico divulgou o memorando de Halt sobre a primeira noite do incidente sob a Lei de Liberdade de Informação. As gravações de Halt foram divulgadas. A mídia publicou histórias sobre os OVNIs nas bases aéreas de Woodbridge e Bentwaters. Peniston observou que as histórias foram enfeitadas e as chamou de histórias de cobertura. Peniston e Burroughs mantêm que a Força Aérea está encobrindo algo. Possivelmente como uma cortina, para o que Peniston descobriria após sua aposentadoria da Força Aérea dos Yamonais, em outubro de 1993. Peniston iniciou terapia em 1994 devido à insônia. Ele começou a hipnose e o terapeuta gravou suas sessões. Peniston mencionou um segundo encontro com a OSI durante hipnose. Ele disse que aceitou tomar pentotal sódico que lhe foi dado. A droga é como um soro da verdade. O livro de Peniston, Encontrando a Floresta de Rendlesham, a história interna do incidente de OVNI mais bem documentado, indica que a droga foi administrada não apenas para extrair a verdade sobre o código binário, mas também para suprimir sua lembrança disso. Peniston não se lembra. Sua única memória surgiu sob hipnose. Anos depois, Halt disse publicamente que Peniston e Burroughs foram interrogados e, citando, mexidos. Os 2 aviadores aposentados têm lutado por anos para obter seus registros médicos. Depois do ocorrido na floresta,
Ambos enfrentaram problemas de saúde inéditos. Burroughs teve gengivas embranquecidas. Peniston teve problemas vestibulares. Ambos tiveram problemas cardíacos. Aos 52 anos, Burroughs já tinha um marcapasso. Ambos lutam para conseguir assistência médica para veteranos. Ademais, seus médicos desejam analisar seus registros para compreender o que encontraram na floresta. O problema é que eles não conseguiram acessar seus registros médicos. Infelizmente, tentaram acessar seus registros médicos, mas foram informados de que não existem. Além disso, muitos relatórios e registros de incidentes, assim como amostras de solo e árvores, supostamente desapareceram. Nas sessões de hipnose, Peniston revelou sua interpretação do código de uns e zeros. Para assistir à sessão de hipnose de Peniston, veja o link abaixo. Para resumir a teoria de Peniston sobre o significado do código binário, é que é uma mensagem de viajantes do tempo que são humanos de um futuro muito distante. Eles coletam genética humana para salvar a raça futura. Em 2010, Peniston e Burroughs falavam com um documentarista. O produtor examinava o caderno da Força Aérea de Peniston. O produtor questionou sobre o código visto. Assim, o código de Peniston foi revelado. Especialistas analisaram o código de Peniston. Aqui está a mensagem que saiu disso. Se você pesquisar as coordenadas, está no Oceano Atlântico. Porém, essas coordenadas correspondem à mítica ilha High Brasil. A Biblioteca do Congresso afirmou que a ilha não existe. A lenda fala de uma ilha a oeste da Irlanda. A ilha supostamente constou em mapas de 1300 a 1800. A ilha só era visível um dia a cada 7 anos. A neblina impedia sua visão. Exploradores dos séculos passados mapearam e descreveram a ilha. Alguns até alegadamente visitaram a ilha. A mensagem decodificada também revelou mais coordenadas. A pirâmide Mayancana, em Belize. Sedona, Arizona e Hue. A antiga pirâmide Nijija Giza. Planície de Nazca, no Peru. Monte Taishan, na China. E o Templo de Apolo, na Grécia. Então, o que todos têm em comum? Eles abrigam grandes conquistas de engenharia históricas. As pessoas costumam se surpreender que essas civilizações antigas conseguiram criar estruturas impressionantes e duradouras sem o uso de tecnologia avançada. Direto para 2013. Burroughs e Peniston foram chamados para um debate público. Tiveram a chance de relatar um possível acobertamento a ex-congressistas. Esta foi a primeira audiência oficial do Congresso sobre extraterrestres, ou OVNIs, desde 1968. 2 anos depois, Burroughs e Peniston foram indenizados por suas despesas médicas. O valor não foi divulgado. Ainda assim, o que ocorreu nas 3 noites de 1980 e por quê, continua sendo um mistério. Uma teoria que os céticos culpam é um farol próximo. Peniston, Burroughs e Hout afirmaram que viram o farol e outras luzes separadas. Outros dizem que as luzes eram uma brincadeira. Mas Burroughs e Peniston acreditam que foram afetados emocional e fisicamente pelo que aconteceu com eles na base. John Burroughs disse na audiência congressual de 2013. É por causa da questão nuclear ou é porque são OVNIs? Burroughs, ao abordar questões alienígenas que podem afastar as pessoas, acredita que nosso governo as esconde devido ao poder. Eles querem usar essa tecnologia para a guerra. Está sendo encoberto porque todos estão correndo para usar essa tecnologia uns contra os outros. E se essa mensagem for nossa do futuro, talvez queiramos ouvir mais nos anos seguintes. Porque Peniston planeja lançar outro livro que será todo sobre o código binário.
um podcast chamado Criminally Listed Presents Into the Killing, que aborda casos não resolvidos eventualmente solucionados. Está disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde bons podcasts são encontrados. Mas é tudo por hoje. Obrigado novamente por assistir. Nos vemos na próxima vez.